aí no capítulo 13 de Apocalipse. 13? Sobre que ali as duas bestas. Foi dado, né? As duas bestas, né? Que você está falando? Capítulo 13. É sobre as duas bestas, né? Sobre as duas bestas. A segunda besta, no caso, que fala sobre foi dado fazer guerra aos santos. E no final, fala sobre a paciência dos santos. Quem seria esses santos? Seriam os judeus? Não somente eles. Vamos orar antes? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por mais essa oportunidade de aqui conversarmos a Tua Palavra, que nós sempre pedimos, sempre temor e também pedimos que nos ajudes no entendimento para falarmos palavras da Tua Palavra. Nos ajudes ao entendimento e agradecidos pelo Teu amor por nós e por esse tempo que nós tivemos aqui com os irmãos também, pelo tempo de comunhão, pelo alimento que tivemos também, por toda a Tua graça, nos suprindo tudo, e pelo trabalho de nossos irmãos, nossas irmãs, que envolveram tudo isso aí, possa recompensar cada um. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Essa passagem ali, dentro do contexto ali, ela já está acontecendo no período da tribulação. Isso. Da tribulação. Isso. Vamos dar uma olhada lá então. Esse capítulo 13 apresenta duas bestas. A primeira besta é a que sobe do mar, que é o versículo 1, e o versículo 11 é a outra besta que sobe da terra. A que sobe do mar é o Império Romano revivido. E a que sobe da terra, esse é o Anticristo. E ambos, né, o Anticristo é uma pessoa, e a outra besta, que é a primeira besta que sobe do mar, embora é um império, né, um sistema, mas é encabeçado por uma pessoa. Então, os dois, na verdade, cada um são uma pessoa, um ser humano, só que ambos aqui nesse capítulo, nós vemos que eles são energizados por Satanás para fazer tudo o que eles vão fazer. E mais um detalhe. O capítulo 13 é a segunda parte da grande tribulação, porque os 7 anos é dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. O início, os 3 primeiros anos e meio, é conhecido como o princípio das dores. A grande tribulação é os 3 anos e meio finais. E aqui, nesse capítulo, é apresentado o quadro do quê? Da manifestação da segunda fase da coisa, quando entra os 3 anos e meio finais. Porque aqui é a fase vamos dizer, da corrupção de tudo aquilo que, como é que eu posso dizer? Vai se levantar, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Da segunda besta. O mar traz uma figura de multidões, né? Dos povos. Né? Na segunda besta foi feita uma imagem da primeira besta. Ele ordena que a imagem que foi feita da primeira besta, todos adorassem essa imagem. E ele também vai fazer, isso eu estou citando 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele vai também, a besta, o anticristo, ele vai, nesse versículo aqui, só segura aí, ó, que nós estamos vendo aí, só segura aí para ver um versículo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, melhor dizendo, 2 Tessalonicenses 2,
versículo 3 e o 4. Deixa eu ver. 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso. Esse é o anticristo. Isso é o que ele vai fazer com os judeus. Então, essa fase aí é os 3 anos e meio finais, que vai ser abolido qualquer tipo de adoração. Tudo que é objeto de adoração vai ser tudo colocado abaixo. Então, no capítulo 13, nós estamos encontrando, falando outra vez, essa segunda fase aí. Que esse emergir da besta aqui, da primeira besta que você está perguntando, vai ser o lado cruel do sistema. Porque no início dos 7 anos, esse sistema aqui vai ter um imperador que ele vai fazer o pacto de paz com os judeus para que eles vão para Jerusalém, reconstruam o templo e tudo mais, né? Então essa é a primeira fase. Então mais um versículo, lá Daniel capítulo 9, versículo 27, por favor. Daniel 9, lê o versículo 26 e 27. O 27, mas vamos ler o 26 também para entender o que vai. Daniel depois do Apocalipse. Não, desculpa, é antes do Apocalipse. Daniel 6. É depois de Gênesis. 9. 9. Daniel 9. É o versículo 26 e 27. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Certo. Então esse aí antes, primeiro, do 26, nós estamos vendo que foi algo que já aconteceu, que foi com Jerusalém. Foi destruído Jerusalém, a cidade, e quem fez isso foi um povo, não é isso? Foi um povo que fez isso com Jerusalém lá. Quem foi que fez isso lá em Jerusalém? Os romanos. Daí ele diz aí no 26 que o príncipe do povo que é o povo do príncipe que há de vir, né? Ou seja, esse povo aí que destruiu a cidade, o santuário, tem um príncipe deles que viria. Não é isso que está falando aí? Dá para entender isso? Então, os romanos foram lá destruir essa. Então, quem que é? Está falando dos romanos que fizeram isso. Versículo 27. Por favor. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Certo. Então, agora no versículo 27, aparece quem? Aparece esse tal de príncipe, que foi dito no versículo 26. Esse é o príncipe. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Ou seja, é o imperador que levanta, logicamente, com o império, e ele vai fazer esse pacto de paz, aparentemente, né, de paz, com os judeus, para que eles retornem e reedifiquem, porque na metade da semana vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, eles têm que levantar o templo para fazer tudo isso outra vez. E esse vai fazer isso aí. Só que na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele aí, esse é o do capítulo 13 de Apocalipse. Porque provavelmente é uma outra pessoa.
é um outro imperador que se levanta e bota esse colchão, o primeiro colchão. E ele daí vai fazer isso aí. Ele vai romper o pacto que o outro tinha feito. E ele que vai dar agora a voz de comando para a destruição da mulher que ainda estava sentada sobre a besta, né? É ele que vai fazer isso aí. E ele vai estar associado diretamente com o anticristo. E ambos daí começam a fazer esse trabalho satânico. Né? Porque, lembrando que nessa mesma fase aí, ó, é o período em que Satanás vai ser expulso do céu e lançado para a terra. Então o trio vai se juntar ali. Vai ser Satanás e as duas bestas. Eles vão ter contatos diretos. Como eu não sei, mas vai ser contato direto. E então, vamos para o nosso assunto lá, né, mano? Claudemir. Chama de Edmilson. Claudemir. Voltando lá no Apocalipse 13. Versículo 7, que é o seu assunto, né, mano? Isso. Certo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Certo. 7 e 10. 7 e 10. 7 a 10 ou 7 e 10? 7 e 10. E adoraram no 8. E adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Essa paciência e a fé dos santos. Dentro desse contexto da grande tribulação, então vamos lá. Vamos dar um retorno. Se a igreja já foi embora. Isso, a igreja foi embora. Então lembrar esse detalhe aí, ó. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. A grande tribulação virá. Então, enquanto nós estivermos vivendo esse tempo, a tribulação não vai acontecer. A igreja vai ter que ser tirada, né? Tem que cessar esse tempo, porque o arrebatamento, lembrar esse detalhe, irmãos, o arrebatamento, o marco, né? O marco, é que nem se marcar um terreno lá, né? O marco do arrebatamento, ele coloca fim à dispensação da graça. E não é o marco para dar início aos 7 anos. Muitos pensam que o arrebatamento vai fazer com que seja o início da grande tribulação dos 7 anos. Isso está errado. O arrebatamento é o marco que coloca fim à dispensação da graça. O que vai fazer o marco de início desses 7 anos é o pacto lá, que é Daniel 9, versículo 27. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, que é os 7 anos. Então esse é o marco. Então pode acontecer o arrebatamento da igreja, pode-se começar os 7 anos no dia seguinte, ou uma semana depois, ou um mês depois, ou um ano depois, nós não sabemos. Então é bom distinguir que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o arrebatamento ele vai colocar fim à dispensação da graça, que o Paulo chama a última trombeta. Não é a última trombeta aqui de Apocalipse, é a última trombeta aqui, ó. Ele vai colocar fim à dispensação da graça. Daí nesse dia aqui, irmãos, no arrebatamento, não ficará nenhum salvo aqui nesse mundo. Nenhum.
todos os salvos vão embora. Os que pertencem ao sistema cristão é tudo joio. Vai ficar o joio aí. E o que vai acontecer? Esse sistema de joio, que muda de nome, é chamado agora a meretriz, vai entrar aqui, ó. Vai entrar por 7 anos aí. Eles vão continuar, porque o arrebatamento acontece agora, por exemplo, o sistema continua aí. Porque quem vai embora? Vai embora os crentes vão embora, os salvos vão embora. O joio fica aí. E vai desencadear a coisa e vai continuar. Então, quando esse homem levantar aí, ó, esse é o primeiro lá, o imperador romano, certamente tem que já haver o Império Romano em existência. Então é ele que vai levantar e vai falar para os judeus: volta para Jerusalém, vai para Jerusalém, volta vocês fazer o que vocês querem fazer lá. Enfim, é ele que vai dar a voz de comando para começar esses 7 anos. Lembrando que não tem nenhum salvo aí no mundo. Quando os judeus estiverem indo lá para Jerusalém, que eles vão sair das nações, né? E vão para lá para reconstruir, tudo feliz da vida, né? Mas todos incrédulos. E vão fazer essas coisas tudo na incredulidade. O que eles vão fazer lá, inclusive, a reedificação do templo e tudo mais, o Senhor não está com eles. O Senhor não está associado a eles. Eles estão fazendo aquilo tudo na incredulidade, porque, na realidade, eles estão voltando ao período antes da graça, que foi no tempo que o Senhor morreu aqui, ó. É nesse estado lá que eles vão voltar outra vez, tratar com Jeová outra vez. Então, o que o Senhor vai fazer? Quando os judeus estiverem indo para Jerusalém, o Senhor é que vai despertar um remanescente no meio deles, para que eles reconheçam o que está acontecendo. É que nem Paulo no caminho de Damasco. O Senhor que cruzou e falou com ele. O Senhor que converteu Paulo, não foi isso? Ninguém pregou para ele, assim, aparentemente, né? E acontecerá a mesma coisa. Eles vão estar indo lá e o Senhor vai dar um despertar nesse remanescente dos judeus, para que eles entendam o que está acontecendo. E é eles daí que, convertidos, né, de forma judaica, né, pelo Jeová, eles serão, figuradamente, vamos dar uma olhada lá em Apocalipse capítulo 7, por favor. Versículo, bom, ele vem falando do 1, mas lê o versículo 4. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Certo, daí ele cita as tribos aí, né? 12 de cada tribo. Esse número, ele pode ser não exato, pode ser uma forma figurada também. Pode ser mais, né? Não é uma questão de colocação. Assim como também, lembra das 2 testemunhas? Sim. As 2 testemunhas não são 2 pessoas. Muitos falam, é Moisés e Elias que voltaram lá. Mas perdão, onde é que esses caras estão que estão hoje? Eu preciso conhecer esse homem, onde é que ele está, porque que eu saiba, Moisés morreu. E Elias, o Senhor levou ele embora também, como levou Enoque. E onde é que eles estão? Então está em algum canto aí, não é verdade? Os caras estão conservados, né? Então não é isso. Essas 2 pessoas, na verdade, não são... Quando fala 2 testemunhas, é o caráter da pregação deles, a testemunha. É o testemunho deles. Porque pode ser 20, pode ser 200, pode ser 2.000, não sabemos quantos são. O que são 2 testemunhas? Porque Moisés, ele era libertador, e Elias, ele era um restaurador. Então, esse grupo de pessoas, não sabemos quantos são, o caráter da pregação deles vai ser para libertação e restauração. Entende? Então não são 2 pessoas, são 2 testemunhas. É o testemunho, é a pregação deles. Não são eles. Lembra de João Batista, por exemplo, que quando Gabriel falou com Zacarias,
do filho que ele ia ter, né? Porque ele ficou incrédulo quanto a isso, né? Que ele ia ter um filho que poria o nome dele de João, e ele irá diante dele, e ele vai no que? No poder e virtude de Elias. Lembra isso? Era ele Elias? Muitos chegaram até a pensar que ele era Elias. Não era Elias, ele estava no caráter de Elias. O que é o Elias? Ele veio preparar o caminho do Messias. O que antecede a vinda do Messias é esse Elias, mas no caráter da pregação. Não é a pessoa que tem que se encarnar lá e tem que ser Elias. É o caráter da pregação. E João Batista tinha isso. Ele estava no poder e virtude de Elias. E quando o Senhor vier aqui também, haverá esse grupo de pessoas que vão sair para pregar o quê? Pregar o Evangelho do Reino e preparar um povo para receber o Senhor. Entende? Então esses 144 mil, na verdade, esses serão as verdadeiras testemunhas de Jeová. Tem 144 testemunhas de Jeová, então, eles serão as verdadeiras testemunhas de Jeová, porque o assunto, quando se fala de Jeová, primeiramente é com Israel, não é com os gentios, é com Israel. Então o Senhor vai levantar essas testemunhas de Jeová e eles vão sair pregar o Evangelho do Reino. Vão sair pregando o Evangelho do Reino, que é o Evangelho que João Batista pregava, que o próprio Senhor Jesus pregava. Eles vão sair pregando esse Evangelho aí. Eles vão dar cumprimento ao ide por todo mundo pregar o Evangelho. É eles que vão fazer isso, não é a igreja. Todo mundo já pega esse versículo e põe na igreja, está errado, você está colocando no lugar errado. É lá aqui nesses 7 anos que se coloca esse versículo aqui, ó. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É eles que vão fazer isso. Não somos nós. E eles vão sair nesse poder do Espírito Santo para pregar. Vamos voar, nós estamos no 7, né? Daí fala os 5, 6, 7 e 8 das 12 mil de cada tribo, exceto da tribo de Dan. Daí vamos lá, o versículo 9, por favor. Depois dessas coisas... Irmão, espera um pouquinho só. Irmão, está dando para acompanhar o raciocínio? Tá bom? Qualquer coisa, pare e pergunta. Irmãos também, tá? Estou falando com ele, porque ele está perguntando, mas... 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Certo. E clamavam... Tá bom, isso aí. Então, estes são uma multidão de pessoas de todas as tribos, nações, línguas, povos, não é isso? Que estavam em pé diante do trono. O escritor aí, né, o Espírito Santo está mostrando para o João, ele está falando do início e está jogando agora já lá no fim. Depois dessas coisas, olhei e vi uma multidão que estava já diante do trono. Isso aí, esses do versículo 9, eles não estão mortos. Eles não, ou seja, não são mortos, são vivos. São vivos. Lê o versículo, quer ver? Vai para o 13, ó. Vai para o 13 e o 14, por favor. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas... Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Certo. Ele está falando a pergunta assim, ó. Estes do versículo 9, né? Esses aí do versículo 9, quem são e de onde vêm? E eu respondi. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Certo. Aí eu acho que você está na versão aí, como é que fala aí? Lê o versículo, eu acho que... Como é que fala esse versículo? Acabou de ler. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse ele: estes são os que vêm da grande... Como é que vem? Da onde? Da grande. Aqui fala de, não é de. É da grande tribulação.
Esses que são a multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, línguas, ou seja, quem? Esses que não ouviram o Evangelho da Graça, esses sim terão a oportunidade de ouvir o Evangelho do Reino e crer no Evangelho do Reino, e eles vão o quê? Eles vão passar pela grande tribulação e vão chegar na presença do Senhor aqui. Eles estão vivos, eles não são mortos. Isso é confundido porque no capítulo 6 de Apocalipse mostra que aqueles, que nós vamos falar dele um pouco, que aqueles que morrem estão vestidos com vestes brancas e pensam que são eles, não é eles. Eles aí são vivos, os que estão passando vivos. Esses são os que perseveraram até o fim, passar vivo pela grande tribulação. Então, esses são os que vieram da grande tribulação. Então, essa massa aí, irmão, são os que ficam vivos. Os do nosso versículo 7, lá que nós estamos lendo, de Apocalipse 13, é a massa dos que estão morrendo, porque fala que ele deu autoridade para matar eles. Vamos no capítulo anterior, capítulo 6 aí, ó. Versículo 9 ao 11, por favor. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Certo. Então tem duas classes, vamos chamar assim, de santos na grande tribulação, que são os que ficam vivos, estão passando vivos, e os que estão morrendo, martirizados, por amor ao Senhor, eles estão morrendo. E quem vai fazer isso aí, nós vemos que é aquela besta lá, vai fazer guerra contra os santos, vai vencer eles. O Senhor, tá vendo? O Senhor não vai poupar a vida, o Senhor vai permitir que os santos morram também. Mas o que o Senhor está falando para eles aí? Para que eles repousassem, ou seja, que eles descansassem até que chegasse ao final da grande tribulação, que ia completar o número, não é isso que ele fala? Completar o número daqueles que ainda não haviam de morrer, por amor ao Senhor. Então, posso fazer uma pergunta? Só para deixar mais claro isso, esses santos que nós estamos falando agora desse grupo, eles não escutaram o Evangelho da Graça. Por isso que eles vão ter oportunidade de se salvar. Né? Exatamente. Esses são aquele grupo de separados que está ali entre aquele período de grande tribulação do início. Porque na verdade a perseguição já começa desde o início. Desde o início dos 7 anos já começa. Vai apertar a coisa na segunda fase, vai ficar pior ainda. Mas na primeira já está acontecendo, porque até essa falsa igreja que vai ficar aí, é ela que vai matar os santos, inclusive. Entendeu? E eles vão correr, porque ela vai associar essa falsa igreja, que vai ser o catolicismo que vai imperar outra vez. Esse sistema religioso aí, que vai ser só corrupto, né? Ele vai se associar com o imperador romano. E ele vai permitir que o sistema se ensenhore no seu governo. Porque nós vemos no capítulo 7 que a mulher, que esse sistema, está montada sobre a besta. Ele permite isso, mas ele permite até na metade do período. Nós estamos chegando na metade, ele derruba. Até que levanta o outro, né? Vai levantar um outro imperador que não vai permitir, não. E o Senhor vai usar esse imperador, embora maligno aí, o Senhor vai permitir que ele seja o destruidor dessa mulher, da falsa igreja. Ele que vai fazer isso aí. O juízo dela. O juízo dela, ele que vai fazer isso aí.
Então, sim, então os que estão morrendo, como desde o início, estão sendo perseguidos e mortos, eles estão aguardando, vai entrar a segunda fase, que eles vão matar também os santos. O Senhor vai preservar eles por um tempo, alguns, e alguns vão ficar vivos, como nós estamos vendo aqui. Muitos, alguns, não digo muitos, vão ficar vivos, vão entrar para o milênio vivos, vão passar pela grande tribulação e vão entrar vivos, né, para o milênio. Vão ver o Senhor, né, vindo. Vamos ler esse versículo, vai. Apocalipse 20 aí, ó. Apocalipse capítulo 20, primeiro ao 19, versículo 19 ao 21. Do 20? Não, 19, capítulo 19, 19 e 21. versículo 19 e 21, por favor. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que, diante dela, fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá, essa é a vinda do Senhor para estabelecer o reino dele. Então ele destrói tudo, ele pega as duas bestas, eles que vão inaugurar o lago de fogo lá, vão direto, eles não vai ter o julgamento, eles vão passar pelo julgamento dos mortos. Eles são lançados direto para dentro do lago de fogo. E daí eles prendem Satanás, né, versículo 2 do capítulo 20. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Tá. Versículo 4 em diante, olha agora que interessante. Versículo 4 em diante, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão, e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então estes aí é o cumprimento do capítulo 6 lá, né? São aqueles que morreram por amor ao Senhor. Agora o Senhor está vindo para estabelecer o reino dele, e o que ele vai fazer com essa turma, né, vamos dizer assim, essa gama de pessoas que morreram por amor ao Senhor? São os mártires. Ele vai ressuscitar eles para que eles reinem com ele no milênio. E o caráter da ressurreição deles será o caráter que nós estaremos já. Porque nós estamos voltando com o Senhor, né? Nós fomos arrebatados. Daí na hora que o Senhor vem, a gente vem com ele, nós estamos em glória com o Senhor. A gente vem e ele vai ressuscitar esses que passaram pela grande tribulação. Morreram, né? Passaram mortos pela grande tribulação. O Senhor vai ressuscitar, a ressurreição deles igual à nossa. Por isso que ele fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? É a ressurreição dentre os mortos. É essa ressurreição que nós vamos passar. Quer dizer, nós não, né? Quem morreu. Que é o Senhor primeiro, depois os... É a ressurreição dentre os mortos. Lembra que eu falei, olha, tem uma diferença que nós não podemos falar. Não deu para falar lá. Que é o Senhor, primeiramente, é as primícias da ressurreição. Depois vem a nós, no arrebatamento, que ele vai ressuscitar todos os santos, todos os salvos serão ressuscitados. Que na terra, como foi a terra, não vai ficar ninguém,
salvo, que ele vai levar tudo embora, e também os que morreram, todos serão ressuscitados, salvos. Ou seja, não vai ter nenhum salvo nos mortos e nenhum salvo nos vivos. Só que daí quando começa os 7 anos, daí esses santos mártires vão morrer, eles vão para esse lugar que está vazio, vamos dizer assim, dos santos, né? A parte dos mortos dos santos. Eles só ficam lá, até a vinda do Senhor. Quando o Senhor vem e ressuscita eles, para reinar conosco, né, também, reinar o milênio. Só que eles não vão agir sob a influência do Espírito Santo enquanto eles estiverem na Terra. Sim. Porque o Espírito Santo já terá. Não, o caráter, aí que está. O Espírito Santo sempre trabalhou no mundo, não foi isso? No Antigo Testamento, é ele que agia, ele que fazia, ele que movia pessoas, ele que fazia. O que aconteceu em Atos 2 foi que ele veio morar aqui nesse mundo, ele está aqui hoje, no caráter dele. Ele quem? O Espírito Santo está aqui no mundo. Aonde que ele está? Ele está morando em nós. Ele mora, ele habita nos santos. E no arrebatamento ele vai embora. Ele vai lá voltar para a casa dele, onde que é a glória. Só que ele vai continuar trabalhando aqui como ele fazia no Velho Testamento? Vai. Porque nós estamos falando de uma pessoa da divindade. Não é verdade? Que ele está em todo lugar, né? Que nem o Senhor hoje. O Senhor está onde hoje? No céu, à destra do Pai. Fisicamente, inclusive, né? Fisicamente, porque ele assumiu uma forma física e não tem jeito. Ele é eternamente físico, como nós falamos hoje. Uma pessoa está lá, não é isso? Mas ele está entre nós, está como? Soberanamente, porque ele é Deus. Né? Ele é onipresente. Mas ele não está na forma física. Correto? Ele está, não sei, essa é a soberania dele de fazer as coisas. E assim é o Espírito Santo, irmão. Quando ele vai embora, mas a ação dele, o trabalho dele vai continuar fazendo igual. Não é verdade? Ele vai continuar agindo, fazendo, despertando os santos, despertando, dando entendimento e dando poder para que eles preguem, né, o Evangelho e tudo mais. É o Espírito Santo que vai fazer. Só que vai haver isso aí. O Senhor vai permitir que os santos morram durante a grande tribulação. Porque o Senhor poderia permitir que nenhum morresse, né? Ele podia fazer isso, mas ele não vai fazer. Ele vai permitir que muitos morram, porque o Senhor, inclusive, está sendo glorificado nisso. E eles vão ver que, para a glória do Senhor, eles estão morrendo. Eles vão entender isso aí. Sobre esse versículo, estava lendo hoje de manhã, em João 14, sobre a questão da divindade do Senhor. Na versão, versículo 3 de João 14, na versão Almeida e atualizada, ele diz, né? Quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Que na revista corrigida ele fala onde eu estiver, né? Mas esse onde eu estou se referia a isso, né? Porque ele estava como homem lá, mas ele também estava junto com o Pai, né? Não é isso? Esse caráter de onipresença. Isso quando você está falando. Repete outra 3. vez, só para cair a ficha. João 14:3. Certo. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Certo. Não, isso aí é o dia que ele vem levar, para levar embora. Sim. Então não estou entendendo. Não, é só a questão. Eu estou, eu estiver. É essa questão. Ah, sim! Essa atributo da divindade dele que o irmão comentou, de que quando, até na oração que ele fez de sacerdócio, né, que ele intercedeu pelos deles junto ao Pai, Tá bom? ele falou, e a questão do tempo que ele utilizou, por exemplo, onde eu estou, ele estava na terra, mas ele também estava na presença do Pai, né? Num certo sentido, né?
Por isso que é isso que nós temos que colocar a coisa em ordem, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de pessoas da divindade. Apesar de existir a deidade, divindade e tudo mais, todos os atributos da divindade, nós devemos entender que eles são pessoas, são seres, né? Pessoa que eu digo assim, ó, ele, você, são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são distintos um do outro. Até, sempre eu pergunto isso, dos três que estão em glória, quem que saiu de lá para vir aqui se fazer um homem e ir para a cruz para morrer? Quem que foi? Quem? Quem é Deus? Deus Filho. O Filho, não é Deus, só Deus. Deus Os Filho. três são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Filho, Deus Filho, saiu, então ele deixou a glória. Ele estava aqui no mundo. Você está entendendo? A pessoa dele, ele estava aqui no mundo, o lugar dele estava aqui. Você está entendendo? Agora, a comunhão e tudo mais, ele tinha com o Pai, por isso que eu falo, e também estou junto ao Pai. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu estou falando assim, que como onipresente, ele está em tudo, tá? Mas ele está no lugar. Você está entendendo? Então o Senhor, quando ele esteve aqui no mundo, ele estava aqui no mundo. O Pai estava em glória. E o Espírito Santo estava nele. Porque ele recebeu o Espírito Santo como um homem, ele recebeu o Espírito Santo. Lembra disso? Olha que interessante. Embora o Espírito Santo estava agindo de uma forma soberana também. E daí, quando ele ressuscitou, daí ele foi. Eles estão falando, onde que o Senhor está hoje? Ele está lá. Porque ele se personalizou, né, numa pessoa e ressuscitou e etc. E ele está em glória, no lugar que é o lugar dele lá. Ele voltou lá numa pessoa. Mas ele está em todo lugar? Não está também, óbvio. Mas ele, onde é que ele está? Ele está lá. Você está entendendo? Então o Espírito Santo hoje, onde é que ele está? Ele está aqui. Ele veio aqui em Atos 2, ele veio literalmente, não como ação, veio como pessoa. A pessoa do Espírito Santo desceu naquele dia lá e veio morar em nós crentes. Ele está aqui até hoje. Por isso que não existe o batismo do Espírito Santo, porque ele fez isso lá atrás. Ele está aqui no mundo até hoje. Em Atos 2, está aí até hoje. E no dia do arrebatamento ele vai embora outra vez. Eles estão falando, ele vai embora daqui. Daí ele vai começar a fazer o quê? A ação dele aqui nesse mundo. Okay? Porque quem que vai tocar no coração desses 144 mil? É a ação do Espírito Santo. Então o trabalho dele, como ele fazia no Velho Testamento, ele vai continuar fazendo. Porque, na verdade, o Apocalipse, ele é cumprimento do Velho Testamento. A verdade é essa, né? Ele é o cumprimento do Velho Testamento. Entende? Então, esses santos, né, que são as testemunhas do Senhor, de Jeová, né, tanto de judeus como dos gentios aí, muitos vão morrer. Serão martirizados e vão morrer. Mas e daí? O Senhor, na hora que ele vier, ele vai ressuscitá-los para reinar com ele em glória. E vai ser a última ressurreição. A última fase, a terceira fase dessa primeira ressurreição. Por isso que ele fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que foi essa aí, ó, a última fase. Agora, agora acabou. Morreu incrédulo. Porque vai começar o milênio, né? O milênio, para quem morrer no milênio, é quem incrédulo que vai morrer. Não dá se entender que são santos, por causa desse versículo aí. Então, essa besta vai ter poder até inclusive de perseguir e matar os santos, né? Que é o nosso assunto lá. Agora tem um versículo lá, irmão, aqui, o versículo 8 aí, ó. Não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é outro assunto. Versículo 8. 13:8. E adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Aí, que é dura a versão lá para escrever. Quem foi morto? O cordeiro que foi morto. É isso aí que não. O cordeiro que foi morto. Isso é uma coisa. Desde a fundação do mundo, são os que estão escritos no livro da vida do cordeiro. Desde a fundação do mundo. Vamos, lê outra vez. Lê outra vez aí, por favor. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Deixa o Cordeiro. Estão escritos no livro da vida. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Entendeu? Dá para entender isso aí? Não dá. Acho que não dá para entender. Esse do cordeiro que foi morto estaria entre parênteses? Não é uma vírgula aqui, ó. Cujo nome, os nomes não aqueles cujos nomes não foram escritos nos livros da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então põe: não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Que livro? O livro do Cordeiro. Não que ele foi morto desde a fundação do mundo, ele morreu quando ele esteve aqui. Então aqui seria do livro da vida do Cordeiro que foi morto, vírgula. Desde a fundação do mundo se refere... o Cordeiro que foi morto. Desde a fundação do mundo aos que não estão escritos no livro. Só um detalhe, porque muitos pensam, é que usam, que é uma verdade, que a morte de Cristo foi conhecida desde a fundação do mundo, não é verdade? Desde antes até da fundação do mundo, o Senhor foi isso é Efésios capítulo 5, que o Senhor veio para morrer para a igreja dele, pela noiva dele, algo que era antes de tudo. Paulo fala, eleitos antes da fundação do mundo. Então o Senhor ia vir morrer por nós. Então esse conhecimento dessa verdade, sim, mas não que ele morreu. Então muitos, usando esse pensamento, pega esse versículo aí e fala, ele morreu, tá vendo? Desde a fundação do mundo. Isso está errado. Está errado. Quem, desde a fundação do mundo, são os que não estão escritos no livro da vida. Aqui na versão Brasil. Vai lá, vamos lá. Todos os habitantes da terra o adorarão. Aqueles cujos nomes, desde o princípio do mundo, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Isso. Pronto. Pegou aí? Olha que Tá bom, lê de novo esse versículo. Todos os habitantes da terra adoraram aqueles cujos nomes, desde o princípio do mundo, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Porque o assunto é... A Almeida atualizada, eu acho que é um pouquinho mais clara até. E ela será, a besta, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, esses que a vão adorar, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aqui em James é a mesmo. Então, mas o pensamento é isso aí que foi dito aí. Isso aí Nossa, mas a Brasil aqui traduz então Darby perfeitamente? Mas essa aí está bem mais correta, bem mais interpretação bem mais correta. É a Bíblia Brasil. É a Bíblia Brasil que a gente tem aprendido dos irmãos mais velhos, que traz o nome correto do Senhor, que é Jeová, no Antigo Testamento, que é o Senhor Jesus, não é isso, Lemão? Nomes não estão ou não foram escritos desde a fundação do mundo no livro do Cordeiro que foi morto. É mais ou menos isso aí, a mesma coisa. A vida do Cordeiro que foi do Cordeiro morto, o morto Cordeiro. Aqui em inglês inverte, Mas é esse pensamento. Quem é desde a fundação do mundo são as pessoas, os nomes deles. Esse está assunto da fundação do mundo. Agora, o Cordeiro que foi morto é o dono do livro.
Eles não estão escritos no livro do Cordeiro, né? E essas pessoas estão escritas desde a fundação do mundo. Não é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aí mostra mais um detalhe, que não existe predestinação para a perdição. Esse versículo mostra bem claro também que não existe predestinação para perdidos. Aí está falando de perdidos, tá? Os que adoraram a Deus. Mas quando que eles está escrito no livro aí? E quando foi isso que aconteceu? Quando que foi isso, senhor? Que tempo é esse aí? Está escrito aí. Na grande tribulação, né? Não, eu sei, mas o que está escrito aí? Que tempo que é isso aí? Ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seu nome. Tá, desde quando então? Da fundação do Não é antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, isso é eleição. E todo mundo chama de predestinação. Né? Olha o tradutor aqui que fala do verso 8. Darby. E todos que habitam na terra a homenagearão, adorarão. Todo aquele cujo nome tivesse sido escrito desde a fundação do mundo. Não tivesse sido escrito, isso era. Então, porque o assunto é isso aí. O assunto é que quando fala de predestinação, que na verdade é eleição, porque eleição, quando fala de eleição, são pessoas. Predestinado é o lugar, não é a pessoa. Muitos pensam, você foi predestinado, Não, eu fui eleito. Predestinado é o lugar. Entendeu? Tem destino, né? Muitos falam, você é predestinado. Eu sou eleito. Eleição, sim, é uma coisa. Predestinação está referindo-se ao lugar. Por isso que fala, e nos predestinou o quê? Nós fomos. Lê esse versículo, só para a gente ficar mais claro. Efésios capítulo 1. Destinou antes. Então, é antes. Então, mas olha como é que ele fala lá. Efésios capítulo 1. Efésios. Espera um pouquinho só. Versículo 3, 4 e 5, para dar o contexto aí, ó. 3, 4 e 5. 1, 3, 4, 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha que interessante. O versículo 4 fala que ele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, e o predestinar está referindo-se ao lugar, o lugar que nós estaremos com Deus eternamente, com o Pai. Então, nós fomos eleitos, predestinados, está referindo-se ao lugar que nós vamos. Entende? Então, dentro desse contexto, eu estou chamando esse detalhezinho, porque dentro do contexto lá, mostra que esses perdidos estão falando, o assunto deles é desde a fundação do mundo. Eles não estão escritos no livro do Cordeiro. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus fala de predestinação, de eleição, fala. Só que quando fala de predestinação e eleição, no caso de salvos, nós vemos que está relacionado realmente a salvos. Não existe. Não consigo falar mais alto. Não existe na Escritura predestinação de perdido. Entende? Quando vamos dizer assim, Deus já, desde antemão,
Ele escolheu esse aqui para ser salvo e escolheu esse aqui para ser perdido. Como muitos falam, isso está errado. Na queda do homem, então essa massa estava todo mundo junto. Desde lá do início, essa queda está caída. Entrou e o homem está caído. O que o Senhor está fazendo? Ele está salvando. Né? Ele está salvando. Salvando quem? Salvando perdidos. E essa salvação fala daqueles que ele está salvando, porque eles foram eleitos desde a fundação do mundo, sim. Mas esses que estão perdidos aqui e vão para o lago de fogo, é ele que está fazendo isso para eles? Não, eles fizeram consigo mesmo essas coisas aí. Romanos 9. Vamos lá, Romanos 9, por favor. Que esse versículo é usado, inclusive, para falar que Deus predestinou. Romanos 9, esses versículos são usados para falar da eleição e predestinação de perdidos. Isso está errado. Vamos ler o versículo. Você pode ler, irmão? Claro. Versículo 19, Romanos 9, versículo 19. 20 até o 24, por favor. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a palavra de Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis que Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só de entre os judeus, mas também de entre os gentios? Olha que interessante. Isso é para quem conhece Deus, lógico, né? Paulo está escrevendo aos cristãos romanos. Pode o oleiro de uma massa ele fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Ele pode fazer isso? A resposta é pode, lógico que ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que quer. E quem que vai falar alguma coisa? Quem que és tu, homem, para falar alguma coisa contra Deus? Você não vai falar nada. Deus é soberano, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então ele pode, de uma mesma massa, fazer vaso para honra e para desonra? Pode. Agora nós perguntamos, mas ele faz isso? Não faz. Nós sabemos que Deus não faz isso. Porque Deus é justo. Deus é amor e Deus é justo. Um dia, irmãos, nós não sabemos ainda o que é isso, num certo sentido, tá? Mas um dia nós vamos estar lá e nós vamos ver que Deus realmente é justo quando Ele julgar a todos. Porque nós vamos estar junto com o Senhor, o Senhor vai estar julgando os vivos, os mortos, os anjos, e nós vamos estar com Ele. Por isso que Paulo disse, não sabeis vós que has de julgar o mundo será julgado por vós, os anjos serão julgados, né? Lembra que ele fala? Que nós vamos estar com o Senhor, e nós vamos ver que realmente não tem nada de errado, vai estar certinho, não tem, como diz, não tem erro, não tem falha. Então Paulo está dizendo isso aqui, que Deus é justo. Daí ele fala assim, versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Certo. Vasos de ira, não é isso? Preparados para a perdição. Mas quem que preparou eles para a perdição? Foi Deus? Por que não foi Deus, irmão? O versículo responde. Se ele está suportando com muita paciência, então não foi ele que fez isso. Se ele está suportando com muita paciência esses vasos que a si mesmo se prepararam para a perdição. É um incrédulo aí, Deus está suportando
o incrédulo, como suportou a mim. Né? Por isso nós estávamos conversando ali fora, não sei se vocês estavam na roda, eu estava conversando ali sobre a vinda do Senhor. O irmão falou assim, então, pela conta do calendário, a volta do Senhor começa a contar, não no nascimento deles, foi só depois da morte dele que é contado. Eu falei, não, mas na verdade, desde os cristãos, desde lá do início, aguardaram a vinda do Senhor. Na verdade, desde Paulo falou, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Paulo falou isso. Mas ele já está com o Senhor quase 2000 anos. Então, se o Senhor tardar, eu estou falando uma linguagem nossa, se ele tardar mais 100 anos, o que é isso? É a misericórdia. É o tempo de longanimidade de uma coisa que ele já deu a sentença lá atrás. Por exemplo, os dias de Noé. Deus olhou e falou, eu vou destruir tudo, porque o homem corrompeu, acabou tudo, eu vou destruir tudo. Não é isso que ele falou? Só que daí Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E ele pegou e foi falar para Noé. Olha, Noé, faz uma arca assim, 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 porque eu vou trazer o dilúvio sobre o mundo, e você faz uma arca que você põe os animais assim, assim, Deu toda a coordenada para ele, não é isso? E ele começou a fazer a arca juntamente com outros. E eles levaram 120 anos para fazer a arca. Então, os 120 anos que demorou para fazer a arca foi o tempo de longanimidade, suportando ainda aqueles que lá atrás ele falou que ia destruir tudo. Ficou ainda 120 anos suportando. Até o dia que não entrou na arca, daí acabou tudo, daí acabou. Então hoje, nós estamos vivendo o quê? Longanimidade, isso que Pedro fala, inclusive. Considere que o tardar da vinda do Senhor é a longanimidade, suportando ainda, porque, irmão, quantos anos você está convertido? 27 anos. Se o senhor tivesse vindo há 30 anos atrás, como é que ia ficar? Você estava perdido. Nós estávamos perdidos, vamos dizer assim, entendeu? Muitos de nós, não é verdade? Então, ele não veio. Então, quem são? Muitos que estão aqui estão salvos nesse tempo aí, ó. E assim é, se o Senhor ainda quer demorar mais tempo para vir, o motivo que é? Salvação. Ele está salvando. Então, esse versículo é a longanimidade, ele está suportando com paciência esses vasos rebeldes. Os vasos de ira, são os vasos rebeldes, é o homem rebelde. Só que Deus, na sua longanimidade, ele está fazendo o quê? Ele está salvando. Porque ele chegou para você e falou assim, eu vou salvar. Você falou, não, eu não quero. Mas eu vou salvar, mas eu não quero. Mas eu vou salvar. E pegou assim, porque senão, não é assim, ai, eu fiquei movido. Ficou movido coisa nenhuma. O Senhor teve que fazer uma obra, senão você ia ser incrédulo por resto da sua vida. Não é verdade? Então esse versículo, ele está falando isso aí, ó. Os vasos da ira que são preparados, é eles mesmos que se prepararam. Porque o Senhor está sendo longânimo. Só que daí ele está fazendo o que? Ele está fazendo uma obra que ele está fazendo na marra, vamos dizer assim, salvando pessoas para isso aqui, que é o versículo que continua falando aí. Os nós que somos salvos, né? Nós que somos salvos, que ele vai mostrar a justiça dele. Mesmo nessa massa incrédula, ele está fazendo uma obra e está salvando. Está salvando. Então isso é interessante, né, para a gente entender que lá de Apocalipse, capítulo 13, os versículos que nós lemos ali, a predestinação ali não é de forma nenhuma ponto para esse assunto, pelo contrário. Pelo contrário. É desde que o Senhor sabe quem esses que seriam viver nesse tempo da grande tribulação aí, que vão ser incrédulos. É eles que vão adorar a besta e tudo mais. Esse joio que está aí hoje no meio, o Senhor conhece, né?
Não é assim? O senhor conhece que são seus. Quer que vamos arrancar? Não, não vai arrancar não. Senão vai tirar o trigo junto. Vocês não vão saber discernir isso aí. Está na mão do Senhor. Porque muitos, olha que interessante. Esses dias atrás eu estava numa assembleia e os irmãos estavam lendo Judas. A carta de Judas. E eles estavam querendo parar, terminar Judas e voltar para Mateus ou para Atos. E não entrar em Apocalipse, porque é um livro muito difícil. E o que está escrito aí? Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Ou seja, se você não sabe o Apocalipse, porque é um livro difícil, realmente, não é que é um livro difícil, ele é complexo, né? Ele é algo que requer um estudo, requer como é que eu posso dizer? Muita figura, né? Nós não devemos entrar nele e ficar aventurando, querer pegar aquelas coisas, materializar aquela visão, qualquer coisa assim. Então é um livro realmente que muitos falam, eu nem vou ler porque é muito difícil. Mas o que está falando aí? Bem-aventurado aqueles que leem. Não está dizendo aí que você vai ter que entender. Não é isso? Não é B.O. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que leem e aqueles que entendem as palavras dessa profecia. Está escrito isso aí, que entendem? Não. Eles estão lendo, estão ouvindo, então é a leitura e estão guardando. O conhecimento, ele virá por revelação. As coisas proféticas, esse é um livro de profecia. Na verdade, como falamos outra vez, é o cumprimento de toda a profecia, Apocalipse. Então isso, nós vamos adquirindo esse conhecimento. Mas o conhecimento também, ele vem por aquilo que você já sabe. Por isso que tem que ler. Não é verdade? Você tem que ler. Um exemplo, em Apocalipse, hoje que ontem nós falamos lá. Até coitado dos irmãos ficaram escutando 2 horas falando. Na carta lá de Pérgamo, nós vemos que eles estavam sustentando a doutrina de Balaão, né? Vou puxar, tá? Da outra. Balaão, o que é isso aí? O que é Balaão? O que é Balaão? O que é isso aí? Agora, se você lá no Velho Testamento já leu a história de Balaão, coisa e tal, você vai entender que no Novo Testamento está falando o quê? De uma doutrina, aquilo que ele fez lá, que virou uma doutrina, que é a doutrina de Balaão. Agora, você não sabe nem quem é Balaão, o que você vai engolir abacaxi com casca, porque você não sabe nem quem é ele. Não é verdade? Então eu estou falando, isso é Velho Testamento. E você tem que ler. Na quarta igreja, Jezabel. Quem? Isabel? Isabel. Quem que é Jezabel? Então, se você conhece a história de Jezabel, você vai entender o que o João está falando ali. Então, o que é? A revelação vem primeiramente pelo conhecimento. Não é verdade? É isso que nós aprendemos, eu falei outra vez aqui, das 2 palavras do conhecimento que o Novo Testamento fala, que Paulo fala. Um é o ginosco e o outro é o ida. O ginosco é o conhecimento adquirido. E nós ouvimos, ou lemos, aprendemos aquilo, adquirindo isso, de uma forma externa para nós. E o ida é a revelação daquilo que você aprendeu e o Senhor está agora revelando para você isso. E através do que? Dá alguma coisa que você já ouviu. Então isso é conhecimento. Então é interessante isso. E eu não consigo, irmão. Não existe a capacidade de você pegar daqui e passar. Você vai passar o quê? Você vai passar conhecimento. Que é o conhecimento adquirido. Que para o outro vai ser o conhecimento adquirido. Então é por isso que ele está falando, bem-aventurados que leem. Não está dizendo que você não vai entender. Não estou dizendo isso também, ó. Ele está falando que você não vai entender, viu? Não é isso.
Mas o que é? Bem-aventurado que lê, né, os que guardam. Por quê? Porque isso é um privilégio muito grande, né, na Escritura. Você lê, depois o Senhor vai dar. O Senhor vai dando a revelação, o Senhor vai dando entendimento, né, conhecimento da Escritura. Ginosco, então, é? Ginosco é conhecimento adquirido. Conhecimento adquirido. E o ida é algo intuitivo, é algo que vem de dentro, que é, vamos dizer, é revelação. Conhecimento através de revelação que o Senhor faz. Por exemplo. Do que já li, com relação a um aqui, então seria ou do que já li, do que já ouvi, do que já guardei. Seria isso? É. Conhecimento adquirido. Não sei se entusiasmo ou não, mas eu acho que ajuda a gente a não ter mais medo de ler Apocalipse, né? O seu irmão está dizendo que lá mesmo, né, na Assembleia, onde ele participa, eles queriam voltar, né? E eles têm só 40 e poucos anos. Não, mas não foi em Limeira. Ah, não foi em Limeira? Não, foi fora. Né? Ah, tá. Isso ajuda bastante a gente. Todas as partes, obviamente, de Apocalipse são esclarecedoras, né? E nós vamos ter cada vez mais conhecimento. Mas fazendo leitura do livro, quando chega na última parte, quando mostra a noiva adornada, que daí é como uma cidade, né? Aquilo para mim fez muito sentido quando faz a comparação, né, da construção da igreja ser um templo, depois se compararam a uma cidade. Exato, é figurado. Né? Exato. Essa é a nova Jerusalém, no estado eterno. Né? Porque Mas ele fala, vai mostrar a noiva, né? Porque a Jerusalém celestial é o caráter do milênio. A nova Jerusalém é o caráter da eternidade. E tem a Jerusalém terrena, né? E as três são chamadas de santa. Essas são eu digo isso porque existe confusão nessas coisinhas de divisão de negrito lá, que eles misturam as Jerusalém. Entende? Os negritos dos escritos aqui, assim, os negritos que ele coloca lá, eles misturam. Subtítulos. Lá. E é interessante, né? Essas figuras. Né? Na Escritura não tem discipulado. Por exemplo, o senhor falou que é mais no caráter futuro, né? Vamos ler esse versículo, é Mateus 28, versículo 19 ou 20. Os dois últimos versículos de Mateus, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Tá, não é isso. Vou ler aqui, versículos 19 ou 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí fala, como é que fala? Só que tá ensinando. Não, mas ele fala. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Não, primeiro ele fala. O 18? 18. E chegando-se Jesus. Não, aqui no final. Mateus 28. Aqui no final. Tá. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide. Puxa, mas essa versão é terrível. Né? Aqui vamos ver. Então, porque ele está falando aí nessa versão, ide todas as nações, batizar a nação, ensinar a nação, não é isso que ele está falando? Então, aqui no Brasil diz assim: ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações. Certo, é o que eu falei, está escrito aqui. Batizando-os em nome do Pai. Tá?
Essa outra versão, lê outra vez. Lê o versículo 18 a 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, Batizando-as. batizando as Como é que você nações. vai ensinar a nação e batizar a nação? Não é isso. Ide a todas as nações, fazer discípulos das nações, batizando-os, quem? Os discípulos, não é isso? Tá, mas aqui eu ia falar o assunto do discípulo, não me virou tudo isso aí. Então, quando o Senhor falou de fazer discípulo, não é fazer discipulado, é fazer discípulo para Ele. Entende? Porque muitos pensam que tem essa história de fazer discípulo. Ah, existem, né, ideia de células, que a pessoa lidera, faz discípulos, né? Nós fazemos discípulos para o Senhor. Fazer discípulo para o Senhor, não é discípulo nosso. Não existe essa ideia. Tá? Eu estou chamando a atenção nisso porque não existe mestres nesse sentido. O único mestre é o Senhor. Porque todos nós somos discípulos dele. Quando nós pregamos e ensinamos, nós estamos fazendo um discípulo para Cristo. Para o Senhor que nós estamos fazendo um discípulo, não é um discípulo nosso. Porque essa ideia aí veio do sistema religioso, né? Fazer discípulos.